Oi, pessoal, tudo bem? Estamos encaminhando agora para a nossa última aula de História e hoje a gente vai falar um pouquinho de como o Brasil se constituiu em Estado. Nas aulas passadas, a gente falou sobre o sistema colonial, sobre as revoltas que ocorreram no período colonial, sobre a independência do Brasil e agora a gente vai falar como foi que viramos o Estado, tá? O Estado é o quê? Conjunto das instituições que controlam e administram a nação. A nação, né? Seria o nosso país, politicamente organizado e estrutura própria. Não devemos confundir, então, nação com governo, tá? O Estado, então, seria uma figura abstrata, ou seja, não tem uma forma definida, que foi criada pela sociedade. Então, é uma sociedade política que foi criada para unificar, né, para juntar e desenvolver o homem com o interesse público, tá? Então, o Estado a gente não reconhece pelo poder, mas pelos elementos que vão constituir o Estado, que é o povo, o território e a sua organização, tá? Então, as primeiras subdivisões que ocorreram no Brasil foi lá no século XVI, com a criação das capitanias hereditárias, lembram? Lá o Brasil, em 1822, deixou de ser colônia de Portugal, então a gente iniciava a primeira fase da história do nosso país, que foi o Brasil Império, né? Com o primeiro reinado, que foi de 1822 até 1831, tá? Dom Pedro I, ele foi aclamado o imperador do Brasil e ele foi chefe do país até 1831, quando ele renunciou ao trono, tá? Então, houve alguns fatos importantes ali no primeiro reinado. A Assembleia Constituinte, a Constituição de 1824, a Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina e quando Dom Pedro I, ele abdicou, tá? Em 1822, Dom Pedro já tinha convocado aquela Assembleia Constituinte, só que ela só foi se reunir em 1823, tá? O que era então essa Assembleia Constituinte? É o órgão que ia escrever ou reformar a Constituição, tá? E o principal objetivo era elaborar a primeira Constituição do nosso país, né? Criar um conjunto de leis que iria assegurar os direitos do governo e da população. Só que você acha que todo mundo ia participar? Jamais, né, gente? Só o pessoal da elite que participou, os latifundiários, os comerciantes e os militares, tá? Porque eles é quem tinham direito, né? Então, desde os primórdios, os pobres, né, vêm sofrendo, nós aí juntos, né? Então, essa Constituição tinha um caráter elitista excludente, né? Porque beneficiava só a minoria, só os ricos, né? E deu poder total para Dom Pedro I, tá? Então, quem tinha o direito de votar nessa Assembleia era quem tinha uma renda mínima por ano, né? Inconformados com esse caráter elitista da Constituição, tá? E com essa centralização do poder, que Dom Pedro queria tudo para ele, né? Ele tinha poder sobre tudo. Alguns representantes ali das províncias do Nordeste, precisamente lá em Pernambuco, né? Surgiu ali a Confederação do Equador, que era um movimento contra a tirania do imperador, tá? E defendiam a federação, que era o nosso país, e algumas províncias do Nordeste queriam o quê? Separar o Nordeste do Brasil, tá? E esse movimento foi sufocado com muita violência pela tropa imperial, tá? Bem parecido, lembra quando tinha aqueles movimentos para separar a colônia, né, da metrópole. Então, foi a mesma coisa, só que queria separar os estados, né? Queria separar o Nordeste do restante do país, tá? Então, eles queriam se tornar um estado independente, tá, pessoal? Vamos lá. Então, durante o primeiro reinado, outro fato importantíssimo foi o quê? Foi a Guerra da Cisplatina, né, pessoal? Então, esse conflito teve início lá quando um grupo de dirigentes da província Cisplatina, aqui no mapa a gente vê, tá? Onde era aqui, lá mais ou menos onde está o Uruguai ali, e declarou a separação do Brasil e a sua incorporação à República da Argentina, tá? Então, Dom Pedro declarou guerra à Argentina e o exército brasileiro foi derrotado. Isso causou o quê? Grandes prejuízos, tá? E muitos soldados mortos. A Inglaterra, então, o quê? Interveio no conflito e pressionou o Brasil e a Argentina para assinar um acordo de paz. Lembrando que naquela época a América do Sul não é como a gente conhece hoje, tá? Então, a província cisplatina, o quê? Declarou sua independência e tornou o quê? A República do Uruguai, tá? Então, era lá, a cisplatina
pertencia à Argentina e depois dessa separação teve a República do Uruguai, tá? E no decorrer do primeiro reinado, Dom Pedro começou a desagradar a elite, né? Porque ele criou uma constituição só para atender os interesses dele, que eram bem autoritários. Então, ele juntou ali, se aproveitou da elite para poder dizendo que ia beneficiá-los e depois nada, né? Então, essa confederação do Equador contra a Guerra Cisplatina causaram muitos gastos, né? Porque guerra é dinheiro, né, pessoal? Então, a economia brasileira sofreu bastante e, além de tudo, ainda houveram muitas mortes, tá? Então, muitos jornalistas faziam muitas críticas ao imperador, tá? E manchou bem a imagem dele. E ele também houve o assassinato, né, do jornalista do médico Líbero Badaró, que era um opositor muito grande de Dom Pedro, tá? Então, lá em 1831, com a pressão política que ele vinha sofrendo tanto da elite quanto da população brasileira, e ele tentava assegurar os direitos da filha dele, Maria da Glória, tá? Porque quando Dom João VI morreu, que era o pai dele, a coroa portuguesa tinha que ir para Dom Pedro, né? Só que ele não estava mais em Portugal. Ele fez o quê? Com a independência do Brasil, ele estava como imperador do Brasil e não como rei de Portugal, tá? Então, Dom Pedro abdicou o trono português para que a filha dele, Maria da Glória, fosse a rainha e deixou o trono aqui do Brasil para Pedro de Alcântara, que era seu filho, estava com 5 anos de idade. E assim acabou o primeiro reinado, tá? Então, a Constituição de 1824 foi a primeira Constituição do país, tá? Então, lembra que teve a Assembleia Constituinte lá em 1823 e começaram a elaborar essa Constituição e os políticos ainda tentavam limitar os poderes do imperador, porque ele era muito autoritário, tá? Então, ele ficou zangado. Não, se essa Assembleia não vai me beneficiar, vou mandar fechar a Assembleia. Mandou fechar e prendeu muitos deputados. Ele escolheu o quê? Só 10 pessoas da confiança dele para elaborar a Constituição, tá? E foi colocado em prática em 25 de março de 1824, tá? E apresentou lá todos os interesses autoritários dele. Então, ele definiu os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, e ainda criou um poder moderador que era exclusivo dele, tá? Então, ele tinha vários direitos políticos. Então, ó, o poder legislativo teria o quê? Como função elaborar e modificar essas leis. Já o executivo executa as leis e o judiciário vai avaliar aí essas leis que foram criadas, tá? Além disso, a Constituição ainda definia leis para o processo eleitoral. Então, só quem poderia votar, né, nas assembleias, porque lembra que não era eleição direta, não era república, tá? Então, quem poderia votar nas assembleias? Proprietários de terra do sexo masculino e com mais de 25 anos, tá? E para poder votar ainda tinha que ter uma renda de 400 mil reais por ano, tá? Se fosse um deputado, e 800 mil reais se fosse um senador. Tá? Então, réis era o nome das unidades monetárias de Portugal, tá? E no Brasil, quando foi em 1942, a gente mudou de réis para cruzeiro, tá? Já o período regencial foi uma época entre 1831, depois que Dom Pedro abdicou, e 1840, tá? Então, Dom Pedro de Alcântara, com 5 anos, virou o novo imperador, né, do Brasil, tá? Só que, como ele era menor de idade, até ele atingir a maioridade, ou seja, até ele ter 18 anos, o Brasil seria governado por regentes. Então, isso desencadeou uma crise política imensa, tá? Várias revoltas, disputa pelo controle do governo. Muitos políticos queriam que Dom Pedro voltasse ao poder, os votos eram só para os ricos, queriam que a monarquia continuasse. Outros queriam que houvesse reformas para melhorar a vida dos necessitados e que todo mundo pudesse voltar. Então, ocorreram várias revoltas. A gente teve as revoltas da cabanagem, que eram péssimas condições, que eram motivadas porque as pessoas viviam em péssimas condições de vida. A maioria dessas pessoas moravam no Grão-Pará. A balaiada, que ocorreu lá no Maranhão, que era uma província ainda, e a causa principal dessa revolta era porque eles estavam explorando, os produtores rurais estavam explorando a população mais pobre. A Sabinada foi na província da Bahia e era uma insatisfação dos militares com a classe média e rica da população, tá?
Os malês, né, foi lá em Salvador, entre 25 e 27 de janeiro, e os principais personagens foram os negros islâmicos, tá? Que eles eram livres, mas sofriam muita discriminação por serem negros e porque seguiam o islamismo, que é uma religião monoteísta, só que acredita na existência de um único Deus, que é Alá, que significa Deus em árabe, tá? E que é fundamentada nos ensinamentos de Maomé. E a gente também teve a Guerra dos Farrapos, que também foi conhecida como a Revolução Farroupilha, que foi um conflito regional que era contrário ao governo imperial brasileiro e tinha um caráter republicano, ou seja, queria que o país se tornasse uma república e tivesse um presidente e não mais tivesse a monarquia, não tivesse imperadores, reis e a corte, tá? E com o fim do... Como foi que aconteceu esse fim do período regencial, né? Que é quando os regentes governavam o Brasil até Dom Pedro de Alcântara atingir a maioridade. Com o apoio do Partido Liberal, anteciparam a maioridade de Dom Pedro II. Então, antes dele completar 14 anos, ele já foi declarado imperador e é o fim da regência, tá? Então, esse episódio ficou conhecido como golpe da maioridade. Os políticos brasileiros encontraram essa forma para poder dar àquele jovem poder e autoridade, né? Para que ele pudesse encerrar as revoltas e restaurar a ordem no país, tá? Então, isso deu origem ao quê? Ao segundo reinado, que foi governado por Dom Pedro II, que começou lá em 1840. Então, houve a mudança da Constituição, Dom Pedro de Alcântara foi eleito maior de idade com 14 anos, então estava apto para assumir o governo do país, tá? E esse segundo reinado terminou em 1889, quando houve a proclamação da República, tá? Então, Dom Pedro II governou por 49 anos. Houveram muitas mudanças sociais, políticas e econômicas aqui no nosso país, tá? Então, essa política aqui no segundo reinado foi marcada por uma disputa entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Então, eles defendiam quase os mesmos interesses, porque era todo mundo rico, tá? Então, nesse período, o imperador ele tinha que escolher o presidente do Conselho dos Ministros, os partidos, né, que geralmente era entre os partidos que tinham maioria na Assembleia Geral, era muito comum que houvesse fraudes, né? Então, compra de voto e atos muito violentos para garantir a eleição. Passaram-se anos, estamos na República e nada mudou, né? Os conservadores, então, pregavam um sistema político onde as autoridades elas deviam agir imparcialmente, né? E tinha que garantir a liberdade de todo mundo. E o governo era centralizado e tornou-se conhecido lá por nome Saquarema, que onde se localizavam as propriedades agrícolas de um dos principais líderes, tá? Então, os liberais queriam que houvesse a liberação das províncias que tivessem um governo mais apropriado, com o fim do poder moderador do imperador, e desejavam que a escravidão terminasse. Os liberais, então, eles foram chamados de Luzias, porque eles moravam mais na Vila Santa Luzia, lá em Minas Gerais, onde houve uma batalha, só que essa revolta ela foi sufocada. Tá? Então, vamos ver aqui, de novo, algumas revoltas ali do segundo... A gente vai ver algumas revoltas agora do segundo reinado, tá? Que foi a Revolução Farroupilha, quando Dom Pedro II assumiu o Império. Aquela Revolução Farroupilha ainda estava em pleno desenvolvimento, então tinha uma grande possibilidade da região sul ser independente do resto do país. Então, para evitar que houvesse essa revolução, Dom Pedro II nomeou Duque de Caxias como chefe do exército. Então, ó, lembrem bem desse nome, Duque de Caxias. Caxias utilizou a diplomacia para negociar o fim da revolta com os líderes e em 1845 ele conseguiu um tratado, que era o Tratado de Poncho Verde, e colocou o fim na Revolução. Já a Revolução Praieira foi liberal e ocorreu lá em Pernambuco e buscava a independência dos poderes também, o fim do poder moderador, liberdade de imprensa, tá? E queria dividir o país em estados, tá? Essa foi a última revolta durante o Brasil Império, tá? E ganhou o nome de Praieira porque a sede do jornal, que era dirigido por esses liberais, era na Rua da Praia, tá? O ciclo do café foi na segunda metade do século XIX, onde o café era o principal produto de exportação brasileiro e era muito consumido internamente também. Então, os fazendeiros que eram barões de café, principalmente os paulistas, fizeram fortuna com esse produto, tá? Então, tinham várias mansões ali na Avenida Paulista para mostrar como eles eram ricos, tá? Então, boa parte do lucro do café foi para investir na indústria
e na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, por isso que começou o processo de industrialização do nosso país nessas duas cidades na região sudeste, tá? E a imigração também foi um fator muito importante, né? Muitos imigrantes europeus, principalmente os italianos, chegaram para aumentar a mão de obra lá nos cafezais de São Paulo, lá a partir de 1850. Então, eles vieram para substituir a mão de obra escrava, né? Porque começava a entrar em crise a escravidão em vários países do globo, né? Então, os imigrantes buscavam trabalho nos cafezais e também foram para grandes cidades, né? Por causa da abertura das indústrias. E também houveram algumas leis abolicionistas, né? Que visavam o fim da escravidão no país. Então, a gente teve a Lei Eusébio de Queiroz, que acabava com o tráfico de escravos. A Lei do Ventre Livre, que os filhos dos escravos nascidos após essa lei eram livres. A Lei do Sexagenário, que dava liberdade para os escravos quando eles completavam 65 anos. E a princesa Isabel, então, assinou a Lei Áurea, em 1888, para abolir de vez a escravidão no Brasil. Mas não pensem que essas leis foram boas, não, tá? Pessoal, foram por muita pressão que essas leis foram assinadas. E mesmo assim, observem, aboliu a escravidão. Escravos, depois de 65 anos, eram livres. Com 65 anos, naquela época, com péssimas condições de vida, saíam das fazendas lá de onde eles trabalhavam, em regime de escravidão, claro. Iam para onde? Iam virar mendigos, né, pessoal? Não tinham condições. Então, ou continuava na fazenda ganhando pouco ou nada, em troca de trabalhando no mesmo sistema de escravidão, tá? Ou ia para a rua continuar vivendo como escravo, né? Então, fizeram as leis, mas não deram condição para o pessoal, né? E a gente tem também a transição aí do Império para a República, que o segundo reinado já começou com a crise, né? E o que foi que ocasionou essa crise? Dom Pedro II estava interferindo em questões religiosas, então a liderança da Igreja Católica não estava feliz com ele. Tá? Eram feitas muitas críticas e oposição pelos integrantes do exército. Então, o exército estava descontente com a corrupção que existia na corte e os militares estavam insatisfeitos com algumas proibições que a monarquia fazia, tá? Então, o pessoal do exército não podia dar declaração na imprensa, e tinha que pedir tudo para o ministro, tá? A classe média, ou seja, os funcionários públicos, os profissionais liberais, os jornalistas, os artistas, os estudantes, desejavam mais liberdade e queriam participar dos assuntos políticos no país, tá? E eles tinham ideais republicanos, né? Então, eles queriam implantar a república no país. Por isso que Dom Pedro sufocava, porque ele queria continuar com a monarquia. Também tinha uma grande falta de apoio das propriedades rurais, principalmente os cafeicultores. Lembram que o café era o principal produto de exportação. Então, quem tinha dinheiro, quem era elite, eram os cafeicultores. Eles não estavam mais apoiando o império, então estava ocorrendo uma crise, então eles é que dariam dinheiro para a corte e eles não estavam fazendo isso, tá? Eles estavam muito satisfeitos porque houve a abolição da escravatura, então eles perderam o quê? Perderam a sua mão de obra grátis, então eles ficaram estressadinhos, tá? E em 15 de novembro de 1889, após essa crise, Marechal Deodoro da Fonseca, com apoio de republicanos, ele destituiu o Conselho dos Ministros e assinou um manifesto que proclamava a República do país e instalou um governo provisório. Então, no dia 18 de novembro, Dom Pedro II e a família viajaram para a Europa e a República Brasileira começava com o Marechal Deodoro assumindo, então, o cargo de presidente do país de forma provisória. E aí tivemos a Constituição de 1891, que foi a nossa primeira Constituição depois da proclamação da República, tá? Então, estabeleceu no país os princípios do regime republicano. Então, o sistema de governo seria com o presidente, não mais com a monarquia, né? E apresentou grandes avanços se a gente for comparar com aquela primeira Constituição que dava plenos poderes aí ao imperador. Tá, pessoal? Essa aula ficou um pouco maior, mas conseguimos aí ver vários fatos históricos muito importantes aqui para o nosso país, tá? Não esqueçam de responder os exercícios ao final do capítulo. Até a próxima aula!